Bom, vim trazer aqui algumas diquinhas de matemática, né? Alguns macetes, na verdade, para que a gente possa diminuir o tempo de que a gente gasta fazendo esses cálculos, que a gente pode gastar fazendo as contas básicas, né? Desse jeito assim, mas que isso é uma forma alternativa da gente evitar gastar um pouco de tempo durante a prova do Enem, que é uma prova que o tempo é tão precioso. Bom, essa daqui é a técnica do dobrar-meiar. O que a gente vai fazer nessa técnica? Nessa técnica, a gente vai dividir um número por 2 e multiplicar um número por 2. Por quê? A ordem dos fatores não altera o produto. Se eu multiplicar por 2 aqui, dividir por 2 aqui, o resultado final vai ser o mesmo. Ou então, se eu multiplicar por 2 aqui, dividir por 2 aqui, o resultado também vai ser o mesmo. Mas a gente vai dividir um número que torne mais fácil a nossa conta e multiplicar um número que torne mais fácil a nossa conta ser realizada. Nesse caso aqui, a gente tem um número par e um número ímpar, né, que é o número 5. O número ímpar, se eu divido, ele vai ficar um número decimal, que é 2,5. Então, ao invés de dividir, eu vou multiplicar ele. Então, vezes 2, e aqui é um número par, um pouco maior, né, então eu consigo dividir ele por 2 tranquilamente. Então, bom, aqui eu tenho 5 vezes 2, que fica 10, e 8 dividido por 2, que fica 9. O fator de multiplicação continua o mesmo, então eu tenho aqui que o resultado vai ser 90. Que seria a mesma coisa que se eu fizesse aquela conta que eu fiz no início aqui. Bom, outro exemplo da mesma situação é em relação a essa multiplicação aqui, 30 vezes 12. Nessa multiplicação aqui eu tenho um número ímpar aqui e um número par aqui, certo? Então eu vou novamente, um número ímpar não, gente, meu Deus, um número par e outro número par também. Então eu tenho um número par aqui e outro número par também. Contudo, para que eu pudesse facilitar essa conta, eu gostaria de deixar esse número um pouco mais fácil de eu fazer a minha conta de cabeça. Como que eu posso fazer isso? Eu vou multiplicar por 2 aqui e dividir por 2 aqui. Vai ficar, então, 30 vezes 2, 60, vezes 12 dividido por 2, 6. Eu sei que 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado, é 36. Então, eu só colocar um zero, então fica 360. Eu poderia também fazer 12 vezes 3 e botar um zero, né? 12 vezes 3, 360 é também uma forma, mas é só pra gente conseguir aplicar direitinho o dobrar-meiar. Outra forma, mais uma vez utilizando o 5 como referência, que é uma das formas mais práticas da gente utilizar o dobrar-meiar, é esse 42 vezes 5, que a princípio fica meio difícil da gente conseguir visualizar o resultado de cabeça, né? Mas se a gente divide esse 42, que ele é um número par, por 2, e esse 5, que ele é ímpar, a gente multiplica por 2, eu tenho que vai ter 21, né, que é 42 dividido por 2, vezes 10, que é muito mais fácil de visualizar, né? Qualquer número multiplicado por 10, é só a gente colocar um zerozinho do lado e dá tudo certo. Então esse, meus queridos e queridas, foi o dobrar-meiar.